aí, galera da sexta série, como é que vão vocês? Tudo bem? Vamos lá dar sequência ao nosso conteúdo. Então, vamos aqui, peguem o livro de vocês. Nós vamos para a página 43 agora. Ainda estamos no capítulo 5, que vocês fizeram até a avaliação dele. E nós vamos continuar agora a metade do capítulo 5, tá? Hoje a gente vai falar do presente indicativo, mas nós vamos falar de alguns verbos aqui, né? Que eles são considerados o quê? Verbos irregulares, certo? Então, a gente vai conhecer eles hoje, que é o ir e o venir. Para isso, eu vou apresentar para vocês aqui a janela do Chrome aqui, do livro. Então, a gente está aqui com o nosso livro. Eu vou subir aqui um pouquinho, aumentar. Então, aqui nós estamos nessa página, acompanha aí do seu livro. Então, aqui a gente tem o presente do indicativo, né? Porque nós tínhamos visto até os números, né? E agora a gente vai falar um pouquinho desse presente do indicativo, desses dois verbos irregulares. São irregulares porque mudam a raiz do verbo, né? Então, você vê que aqui tem um G no lugar, é vengo, né? Do verbo é venir, que é vir, né? E tem o ir, que fica voi. Então, você vê que tem a Y aqui, que é o Y, né? Do português. Então, como que fica a conjugação deles? O ir, yo voy, tu vas, ele, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, e ellos van, né? E a gente tem aqui o venir. Yo vengo, tu vienes ou venís, né? Ele, usted viene, nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Perdão. Então, presta atenção. Aqui ele tem uma observação aqui muito importante aqui no seu livro, que fala que sempre quando a gente vai usar o verbo venir, que é o verbo vir, ele exige uma preposição. Então, por exemplo, quando eu vou falar assim, o verbo ir, quando eu vou usar o ir, eu falei venir, não é o venir. Quando eu vou usar o ir, ele sempre exige uma preposição. Por exemplo, quando eu vou falar assim, eu vou à escola, do português, como que fica no espanhol? Eu vou a la escuela. Então, ele sempre exige essa preposição a, quando ele tem a ideia de quê? De direção. Então, todas as vezes que a gente for fazer alguma frase que indica direção, por exemplo, eu vou à escola, como que fala? Meu percurso, eu vou me dirigir a algum lugar, que é a escola. Então, sempre eu vou colocar a preposição a. Isso é obrigatório. Isso é questão de prova também, que eu cobro isso. Então, por exemplo, hoje vamos à la playa e nos divertiremos demasiado. Então, assim, hoje nós vamos à praia e nos divertiremos muito, né? Ou então, vou à casa de Pellegrini, que é tipo uma pessoa, por exemplo, né? Então, vou a. Olha a obrigatoriedade da preposição aqui. Então, é obrigatório, tá bom? Aí aqui ele tem até um exercício aqui, tem dois exercícios, um é com o verbo ir, para você preencher los huecos, que são os espaços, e o outro é para preencher os espaços com o verbo venir. Então, você vai olhar cada pessoa dessa que a gente fez a conjugação aqui e vai preencher. Por exemplo, vosotros, o verbo ir, a ver la nueva película de Almodóvar, que é um diretor, né? Então, é vosotros vais, né? A ver la nueva película de Almodóvar. Película é filme. O outro, mañana nosotros vamos, né? A comprar, olha aí, uma direção, vai comprar as nossas roupas de fim de ano. Hoy yo voy, né? A intentar hacer los ejercicios de ayer. Ellos van a vender el coche, que é o carro, né? Para comprar outro novo, né? Usted, e aí, é ele é usted. Vá, né? Vá a ser los oficios, Pepe. Então, eu tô falando alguma coisa que ele tem que fazer, né? Já o verbo venir, nosotros venimos, né? De la escuela muy temprano. O que significa? Nós viemos da escola muito cedo, né? Vos, né? Como que você fala? Venís, né? Del trabalho por aqui todos os dias. Está fazendo uma pergunta, né? Você vem do trabalho por aqui por todos os dias? Ellos vienen, né? Vienen de Espanha a Brasil este ano, né? Vem da Espanha ao Brasil esse ano. Depois, ustedes. E aí, como é que é? Vienen ustedes ao centro comercial? E a última, que é o quê? Yo
E aí? Vengo diciéndole sempre a mesma coisa, né? Então, a gente fez aqui esses exercícios só para mostrar para vocês como que a gente usa esse verbo, certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, nós vamos falar um pouquinho, vou até mudar para cá, ficar aqui junto com a garotada aqui, ó, do texto aqui, a Pilar, né? Olha aqui, então agora a gente vai falar um pouquinho do plural dos substantivos. É bem tranquilinho o plural dos substantivos. A gente tem umas que a gente chama de regras gerais. Em geral, se o singular termina com uma vogal átona, o que é vogal átona? Que não tem, o A significa não. Tona é de quê? De tonicidade, não tem sílaba forte. Ou em E, I, deixa eu até olhar aqui o que tem isso aqui, tem um ponto ali, A. E se o singular termina em consoante, se acrescenta o tônica, se acrescenta S, se termina nas demais. Vocais tônicas, se acrescenta ES. Então, por exemplo, se termina em O, aqui, ó, bolígrafo, você vai acrescentar o S. Termina em E, que é vogal, você acrescenta o S. E I, acentuado. Aí, quando terminar em I tônico, você acrescenta ES, né? Outro aqui, quando terminar em consoante, avião, acrescenta ES. Quando terminar em D, que é consoante, você acrescenta ES. Então, aqui a gente vai ter o quê? Essas regras para quê? Para colocar. Então, a primeira aqui, ó, se o singular termina em vogal átona, que não é tônica, e em I ou tônicas, que são aquelas que são fortes, se acrescenta S. Se termina nas demais vogais tônicas, se acrescenta ES. Se o singular termina em consoante, se acrescenta ES. Então, é uma regra. Toda vez que terminar em consoante, você acrescenta ES. Se terminar em E, I, o, que é tônica, se acrescenta S. Se terminar nas demais vogais, sejam elas tônicas, você acrescenta ES. As particularidades aqui que a gente tem é o seguinte, em alguns casos, o acento ele vai mudar a sílaba o quê? Ao formar o plural. Então, você vai mudar, por exemplo, olha um exemplo aqui, regimen, a sílaba tônica é o re. Quando você faz o plural, que fica regímenes, qual que passou a ser a sílaba tônica? O gi. Então, regímenes mudou, tá vendo? Então, se a gente faz o plural, às vezes você muda qual é a sílaba tônica. Ó, carácter, a forte aqui é o ra. Aí, como que fica o plural? Caracteres. Aí o T é que vai ser a forte. Ó, espécimen, quando você vai fazer o plural, espécimes. Aí já mudou para o si, entendeu? Então, de repente, tem alguns casos que você vai mudar o que é a sílaba tônica. Os substantivos de mais de uma sílaba, não agudos, terminados em S ou em X, eles vão conservar a mesma forma no plural. Então, por exemplo, lunes termina em S. Você não tem como fazer um plural dele, vai ficar do mesmo jeito. Você só muda o artigo aqui, ó. Não é el lunes, que é singular, o el, aí vai ficar los, que é do plural, los lunes. Ou então terminado em X, por exemplo, fênix, né? Los fênix, não tem como fazer nada, fica assim. Um exemplo outro também que eu vou citar para vocês agora é tórax. Por exemplo, você fala assim, el tórax, los tórax, entendeu? Também você não muda, não. E os substantivos terminados em zeta, que é a letra Z, eles mudam essa letra para C e acrescenta ES. Então, luz. Como que fica o plural de luz? Você acrescenta CES, você tira o Z, que é a zeta, e acrescenta CES. Então, fica luces. O pes, que é peixe, peces, certo? Tudo bem? Bem tranquilo, né? Bem tranquilinho. Então, aqui tem um exemplo aqui, eu vou só fazer uma frase para que vocês façam no classe de hoje. Vocês vão fazer esses exercícios aqui, tá bom? Então, olha aqui, la flor está plantada en el jardín. Como que fica o plural? Las flores están plantadas en los jardines. Agora é com vocês o restante dos exercícios, que eu não vou fazer todos. Tudo bem? Tudo certo? E aqui, galera, nós temos aqui também um texto que é uma cita irreemplazável. O que é isso? Um encontro insubstituível, né?
Então, a gente tem o Juan aqui. A que hora nós vamos nos reunir depois de amanhã para estudar? O Marcos, não seria às 7 da tarde? O Juan, é que nessa hora meus tios vão à minha casa e tenho que estar ali. A Pilar, não poderia ser mais cedo? Temprano significa cedo. Por volta das 3? Lembrando, o 3 nunca é acentuado. Então, vocês estão vendo que o 3 aqui é normal. Aí, o Marcos fala, não, às 3 eu não posso, pois tenho que ir ao dentista. É que me dói muitíssimo uma muela. O que é muela? É um dente que é lá de trás, que chama o quê? Molar. Aí você chama de muela. Aí o Juan, agora eu entendo porque ultimamente você dói tanto sua cabeça. Aí o Marcos, sim, por isso. Bom, não quero que aplacem, como que fala? Que mudem de data mais uma vez a reunião. O que podemos fazer? Aí a Pilar fala, a que hora você volta da sua consulta, Marcos? Às 4 menos 4, então é às 3h45, né? Aproximadamente. Juan, bom, poderíamos ficar às 4. O que opinam? A Pilar, perfeito, né? Que é estupendo. E o Max, fenomenal. Então, aqui, ó. O que fez os garotos mudarem o horário da reunião? Você vai me responder isso aqui. Por que o Marcos ultimamente tem dor na cabeça? Ele falou, né? O motivo. Ao final, quando vão estudar os garotos e a que hora? Eu quero que vocês respondam também no classe de hoje para mim. Eu vou pedir lá essa semana, eu vou colocar lá tudo para vocês fazerem. Tá bom? Eu vou até já agora aqui, eu vou colocar a classe de hoje aqui para que vocês façam, tá? No classe de hoje. Eu vou colocar no meu livro para eu não esquecer de passar para vocês a tarefinha, tá? E agora, para finalizar a nossa aulinha dessa semana, a gente vai falar um pouquinho da letra S e da letra Z, né? A S e a Z, elas têm o mesmo som em algumas regiões da Espanha. E no espanhol da América, por exemplo, camisa, caça, caçadora, né? Desafiaram, dos, professor, rezasse, rezo, roça, né? Lazeta, né, em toda a América Latina, sempre vai se pronunciar como 2 S do português, quando você fala assim, ó, massa, né, no sentido de 2 S, como se fosse a S espanhola. Na Espanha também, a gente se pronuncia com muita frequência, o que é de maneira interdental, né? É dizer com o som de TH em inglês, né? Se escreve a zeta antes de A, O, U, Sa, So, Su, né? Exemplo, açúcar, açúcar, tá vendo? É interdental, você falando de Zamora, sapato, socalo, zorro, tá vendo? Azul, você fala interdental. E os grupos C e Z, eles são muito raros no espanhol. Então, as principais palavras que apresentam são nasci, cepelin, seta, zig-zag, zinc, né? Agora, treina esse sentido, esses sons da zeta e do S com os trava-línguas. Aí eu vou falar aqui para vocês agora. Quando trozos de tronco troçados, de trocitos tronavam, tronavam em trocitos troçados de tronco 4 troços. Quero ver vocês treinarem. Soros, zorastrons, zorandos, zororoclos, zocles, zucos, zopencos, zorsal, zorzaleros, zorsaleños, zorsaladas, zorzabras, zozobrantes, zorsal, zorzacero, zorsalenho, zorsalada, zozobras, zozobrantes, zosos, zorastrons, zorzurro, zociroclo, zoquetudo, zopenco. Hein? El cura de Alcañiz a la nariz llama narices y el cura de Alcañices a la narices llama nariz. El oso perezoso muy nervioso está, se ha perdido su osa, la golosa, y no sabe dónde está. La osa golosa muy nerviosa está, se ha perdido su oso, el perezoso, y no sabe dónde se encontrará. Gostaram? São chamados de trava-línguas. Muito legal, né? Então, galera, era isso. Agora, a gente vai começar a ver uma unidade por aula. Então, eu vou exigir, assim, que vocês se esforcem para que vocês estudem, para a gente não deixar o nosso conteúdo acumular. Prestem atenção, anotem as suas dúvidas no caderninho depois da aula, para tirar essas dúvidas com a tia Vanessa, combinado? No dia da nossa live, que será uma vez ao mês, ao fim do mês, certo? Muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe, e eu vejo vocês na semana que vem. Besitos! Tchau!